O meu nome é Ulisses Aguiar e o tema de hoje é fujões. Como identificar e lidar com quem não quer compromisso. Tá joia? Primeira coisa que eu quero perguntar pra vocês. Já aconteceu de você fazer de tudo por um menino ou de tudo por uma menina, tá certo? Você saiu, você passeou, você foi doce, você foi gentil, você foi educado, usou o melhor perfume que você tinha, se vestiu do jeito mais bacana, etc. Enfim, teve um relacionamento mais íntimo, conheceu a família do cara, conheceu a família da menina, enfim, e a pessoa desapareceu. A pessoa sumiu. A pessoa falou assim: eu não quero mais. Eu mudei de ideia, enfim, já aconteceu isso com você? Ou, por outro lado, já aconteceu de você encontrar uma pessoa que fosse tudo de bom e de maravilhoso? Era um cara certo, uma menina certa. Só que alguma coisa em você não deixou você continuar aquele relacionamento. Aí você identificou algum pelinho que fosse na casca do ovo pra falar: cara, não quero mais continuar. Algo do tipo, sei lá, não gosto da forma como ele levanta a sobrancelha. Então vou terminar o relacionamento. Talvez isso já tenha acontecido com você. Ou com alguma amiga sua, algum amigo seu. Se for o caso, você já compartilha aí para quem você acha que vai fazer diferença, tá certo? Para a pessoa não ter mais esse tipo de problema. Tem 2 comentários aqui no Facebook. Comentário da Nerci falando tema para ela. Que legal, Nerci. Gratidão. Francine também se identificando com a circunstância aqui. A Fernanda dando um joia. É nóis. Isso aí, meu. Gratidão, gratidão. Então, legal. Por que esse tipo de coisa acontece, tá, galera? Acontece porque se trata de uma relação de sacrifício, tá certo? O que eu tô querendo dizer com sacrifício? Alguns chamam de relação de apego, mas eu não gosto muito dessa palavra. Eu prefiro usar sacrifício. Sacrifício passa uma ideia de profundidade mesmo, algo dolorido. Numa mão você tem uma coisa e na outra mão você tem outra. Talvez você já tenha visto ou ouvido aquela analogia do cipó. Você tá com um cipó na mão, aí você tem que soltar aquele cipó para saltar para o outro cipó, tá certo? Só que aqui eu quero passar para vocês a ideia de sacrifício. São sacrifícios. Nós temos que fazer, e a pessoa com a qual nós vamos nos relacionar também tem que fazer os sacrifícios dela. Os sacrifícios são das duas partes, tá? Isso começa desde os primeiros contatos, desde os primeiros diálogos no relacionamento, até quando o relacionamento vai se desdobrando. Então o que acontece? Às vezes você consegue sair com aquele menino, às vezes você consegue sair com aquela menina, aquilo lá acaba desdobrando um relacionamento, um namoro, acabam se casando, enfim. Porque se trata de uma sucessão de gatilhos. Mas quando o relacionamento se desdobra, existe essa parcela de sacrifício ou não tem mais? Então, às vezes a gente fala, poxa vida, fulano de tal correu, ou fulana de tal correu do relacionamento. Talvez a pessoa não tenha corrido, ou nós mesmos, talvez nós não tenhamos corrido de um relacionamento nosso. Talvez tenha sido uma relação de sacrifício que a gente escolheu não comprar, nós escolhemos não fazer, porque na outra mão tinha algo mais precioso pra gente. Tá joia? Eu vou ilustrar isso aqui eu quero dizer com uma história que vocês já conhecem. Tem um comentário aqui antes, né, de eu passar, que a Lucimar que tá falando aqui, legal, tá precisando, gratidão, Lucimar, gratidão. Esses comentários estão vindo pelo Facebook. Se vocês quiserem comentar pelo Instagram, fique à vontade também, tá joia? Todo mundo tá junto. Agora, a história que eu quero trazer aqui para vocês já conhecem essa história, só que vocês nunca viram contada sob esse viés, tá legal? Essa é a história do Peter Pan. Peter Pan, você fala, poxa vida, uma história para criança, né, meu? Por que esse cara tá falando de Peter Pan em relacionamento? Caramba, Peter Pan não tem paquera, Peter Pan não tem namoro, não tem nada disso. Por que ele tava falando do Peter Pan? Tá bom. Quem que era o Peter Pan? Aqui, tá? Vamos fazer juntos isso aqui. Quem que era o Peter Pan? Ele era uma criança. Joia? Meio adolescente, vamos dizer assim, tá certo? Mais uma criança. Beleza. Ele ali, ele morava onde? Qual era o lugar em que ele morava? Se vocês já souberem, vão respondendo, vão respondendo. Onde ele morava? Ele morava num lugar chamado Terra do Nunca. Tá legal. Ele ali na Terra do Nunca, ele era chefe de alguma coisa? Ele andava com uma galerinha, ele tinha um bando dele ali? Ele ali na Terra do Nunca, ele era chefe, ele andava junto, né, ele era líder, né, de um grupinho de meninos chamado Meninos Perdidos. Olha que interessante. A gente já comentou sobre isso em outra circunstância aqui, quando a gente falou sobre os nossos amigos, os nossos contatos, com quem nós mais nos relacionamos. Qual é o tipo de companhia que a gente tem perto da gente? É uma galera que tem relacionamento saudável, tem relacionamento bacana? Ou é uma galera que gosta de colocar água no chope dos outros, falando, não, amor não existe, amar é um sonho das pessoas bobas, enfim, etc. Começa por aí, tá? A gente tá aprofundando, aprofundando, aprofundando. Legal. Na Terra do Nunca, nessa ilha, nesse lugar dos meninos perdidos, etc., onde ele era chefe, tal, 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 o que o Peter Pan mais tinha medo? Do que ele mais tinha medo? Ele faria de tudo, enfim, mas ele não poderia perder aquilo. Qual era o sacrifício que ele não queria fazer? O sacrifício que ele não queria fazer
era não crescer. Ele não queria crescer. Poderia fazer de tudo, mas ele não queria crescer. Eu não quero crescer, não quero crescer. Aí você fala, tudo bem, mas isso daí é bonito, né? Ele é criança, ele não quer crescer. Tudo bem. Mas, por ele não conseguir e não querer crescer, o que que ele perdia? Vamos ver o que que ele perdia. Tinha na história uma menina que se encantou por ele, ela gostou dele. Essa menina era a Wendy. Tem gente aqui respondendo no Facebook falando, olha, terra do nunca, etc. A gente já vou responder, eu vou responder as perguntas aqui, Márcia, tá bom? Só deixa eu contar a história, aí eu respondo as perguntas, tá? Tem pergunta no Facebook, a gente já vai ver. A gente já vai ver. Mas voltando aqui à história. Na história, tem ele e tem uma menina que se encantou por ele, que era a Wendy. A Wendy era uma menina que ela queria crescer, para ela não tinha problema nenhum em crescer, ela gostava, ela se apaixonava, enfim. Ele, por outro lado, ele não conseguia se apaixonar. Por quê? Porque ele não conseguia crescer, e quando nós crescemos, nós nos envolvemos, nós nos relacionamos, etc. Então, esse era o sacrifício que ele não conseguia fazer, ele não queria crescer. E aí, com esse sacrifício que ele não queria fazer, arrastava uma série de consequências. E por que que ele não queria crescer? Qual era o contraponto do Peter Pan na história? O contraponto do Peter Pan na história era um vilão. Qual era o vilão da história? Você se lembra do vilão, como é que ele era mais ou menos, enfim? O vilão, vamos lá, ele era uma criança ou ele era um adulto? Ele era um adulto, o Capitão Gancho. O Capitão Gancho, ele não tinha uma das mãos, por isso ele é o Capitão Gancho. Por que que o Capitão Gancho não tinha uma das mãos? Porque havia um jacaré que havia comido a mão do Capitão Gancho. E esse jacaré tinha um barulho característico que anunciava a presença dele. Esse barulho característico era um barulho de um relógio. Por outras palavras, o jacaré representava o tempo, e o tempo já tinha comido uma mão daquele adulto, já tinha comido um pedaço daquele adulto. E o tempo perseguia aquele adulto, que era um camarada que era amargo, tinha medo de tudo, era sarcástico, enfim. E o Peter Pan olhava para aquele referencial e pensava, cara, eu não quero ser esse tipo de adulto. Minha nossa, quem quer ser esse tipo de adulto? Minha nossa, eu não quero crescer. Se crescer isso daí, eu não quero. Mesma coisa acontece conosco. A gente fala, meu, já sofri pra caramba. Por que que eu vou querer continuar sofrendo, investir em outro relacionamento? Ou às vezes a gente olha para os nossos pais, mesmo que nós não percebamos. Nossa, minha mãe sofreu pra caramba no relacionamento com meu pai, ou meu pai sofreu pra caramba no relacionamento com minha mãe. Aí a pessoa vai para uma constelação familiar, acha que vai resolver todos os problemas do mundo dela, e ali ela entende o que aconteceu com a família lá atrás e o que ela está imitando sem perceber. Enfim, é a mesma coisa aqui. Nós somos uns dos outros, nossos próprios Peter Pan e Capitão Gancho, tá? Um com o outro e nós conosco, tá certo? Agora, por que as coisas se processam dessa forma? Por que as coisas se processam dessa forma? Quais são os sacrifícios que nós temos medo de fazer? E quanto isso custa pra gente? Da mesma forma, os fujões, eles têm os sacrifícios deles, ou elas têm os sacrifícios delas. Só que elas escolheram não fazer esse sacrifício. Elas escolheram não ficar junto da gente, escolheram ter, cara, eu quero ser livre, eu quero outra coisa. Por que que é dessa forma? Porque o que essas pessoas têm para elas como perda, o que elas entendem que elas vão sacrificar, aquilo que elas entendem que elas vão perder, é muito maior do que aquilo que elas entendem que elas vão ganhar. A gente já vai chegar a esse ponto, tá? Qual é a escolha entre danações que essas pessoas percebem? Antes da gente avançar, porém, eu vou ver aqui quais são os comentários que nós temos no Facebook. A galera do Instagram tá meio tímida, parece, aparentemente, né? Vou ver aquilo que a gente tem no Facebook. No Facebook a gente tem um comentário da Márcia, que fala o seguinte: e quando a gente tem medo de demonstrar que quer algo mais sério? A gente vai comentar isso aqui nessa live também, tá? Não é leitura de pensamento, Márcia, mas essa sua pergunta está bem alinhada com o que a gente vai abordar hoje. Que é como eu acabei de falar aqui, a ideia de quais são os sacrifícios que nós temos, o que eu estou segurando numa mão, o que eu estou segurando na outra. Eu tenho medo de demonstrar que eu quero algo mais sério. Tudo bem, você quer o algo mais sério, tá? Mas do outro lado você tem o medo. Tudo bem. Essa é a ponderação entre sacrifícios que você está fazendo. A gente já vai chegar por que isso aqui é uma ponderação de sacrifício, tá? A gente está mergulhando devagarinho para isso aqui ficar bem entendido, tá bom? Outra pergunta que a Márcia fez aqui no Facebook também é: medo de demonstrar é de pedir algo mais sério? Eu não sei se é de pedir, eu não sei se é um é de fato ou é um e, tá? Mas de toda forma acaba sendo um desdobramento da pergunta anterior, a gente também vai comentar sobre isso daqui, que é a questão de sonhos, orgulho, liberdade, vulnerabilidade, tudo isso aqui a gente vai abordar hoje, tá? A gente não vai fugir da pergunta não, Márcia, a gente só vai responder daqui a pouquinho, tá? Só é um passo a passo para a gente mergulhar na história. Tem também uma pergunta da Lucimar aqui no Facebook, e ela diz o seguinte: tô tentando entrar numa relação, mas tá difícil.
porque o outro tá falando pra mim ir devagar, porque ele se machucou em outro relacionamento, agora tem medo. Tá joia, Lucimar. O que a gente vai apresentar aqui, você vai ver se isso que você ouviu dele faz sentido ou se é a história para boi dormir. Se fez sentido, joia. Como eu falei aqui para vocês, você tem a sua parcela de sacrifícios, mas o camarada, o homem ou a mulher lá do outro lado, também tem a parcela de sacrifícios dela. Nossa missão, por assim dizer, quando nós vamos entrar num relacionamento, é ver se nós estamos dispostos a negociar os nossos sacrifícios com o da outra pessoa. O que você está disposto a abrir mão em relação ao outro e o que o outro está disposto a abrir mão por você também. É uma via de mão dupla, tá? A gente vai ver sobre isso daqui também, Lucimar. A gente vai falar daqui a pouco. Beleza? Por enquanto, são essas as perguntas que nós temos. Agora, vamos às relações de sacrifícios. Agora a gente vai começar a matar as perguntas. Primeira relação dos sacrifícios. Vou dar um gole de água aqui. Primeira relação dos sacrifícios que a pessoa tem é a seguinte. Isso daí, via de regra, é mais comum entre homens, tá? Não tô falando que mulheres não fazem, tô falando que é mais comum entre homens. Essa primeira relação de sacrifício que eu vou falar aqui agora. Poxa vida, eu posso paquerar todas as letras do alfabeto, tá certo? Desde a, sei lá, Aura, não sei se existe uma menina chamada Aura, mas eu posso ir desde a Aura até a Zuleide, Posso paquerar todo mundo, à vontade. É isso que eu tenho numa das mãos de sacrifício. Eu posso perder tudo isso e trocar por paquerar só uma menina. Paquerar pro resto da vida, todos os dias, me apaixonando pela mesma pessoa, me apaixonando pela mesma menina, fazendo o possível e impossível, enfim, para o relacionamento ficar sempre bonito, etc. Só que é muito difícil isso. A pessoa pensando, tá, aqui na balança de sacrifícios dela. É muito difícil eu conseguir fazer uma pessoa gostar de mim pro resto da vida. Minha nossa, ela vai descobrir que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu tenho medo disso, que eu tenho medo daquilo outro. E como isso para mim é uma missão praticamente impossível, é mais fácil eu paquerar um monte de gente que não vai me conhecer em profundidade, eu também não vou correr o risco de me machucar, e beleza, a gente vai até onde dá para ir, e aí quando eu perceber que eu tô ficando mais velho, mais envelhecido, não tenho mais energia, não tenho mais disposição, aí eu entrego os pontos, por assim dizer, a pessoa se rende. Aí a escola coloca na balança de sacrifícios dela. Quero várias paqueras, isso na balança de sacrifício dela. Quero sacrificar várias paqueras, ou quero sacrificar só uma paquera? O que na cabeça dela faz mais sentido? Quantidade por quantidade, ela já mata a questão por aí. Mas se ela quiser profundidade, a história é muito diferente. Só que talvez ela não coloque isso na balança de sacrifício dela. Então ela opta pelo número, não pela profundidade, tá? Primeira coisa na balança de sacrifício, tá? A gente vai mergulhando uma por uma das coisas mais comuns que a gente já ouviu, já passou, amigo nosso já falou, amiga nossa já falou. Às vezes, nossa, eu ouvi histórias, tanto de amigos quanto de amigas, a pessoa descrevia para mim o que estava acontecendo, e eu ouvia e pensava, não acredito, cara. Porque quando eu ouvia, eu pensava, Deus não dá asa pra cobra, porque se eu tivesse nessa situação, o que eu faria seria isso, isso, isso. Nem teria deixado chegar tão longe, tá certo? Mas, agora a gente tá aqui com essa oportunidade de apresentar para vocês ferramentas para vocês identificarem padrões de comportamento no outro antes de mergulhar numa roubada, tá joia? Agora, segundo, questão da liberdade. Liberdade, quando a pessoa está acostumada a ser sozinha, poxa vida, a gente já teve a oportunidade de comentar sobre isso aqui em uma outra live. Poxa, eu conheço, eu tô acostumado com a minha liberdade. Eu moro sozinho, por exemplo, e eu gosto de andar sem roupa dentro da minha casa. Agora, se eu trouxer mais alguém para cá, não vai ser assim, eu não vou poder ter essa liberdade. Ou eu quero ir para onde eu quiser ir, eu sou senhor do meu nariz, eu sou senhora do meu nariz, enfim, eu faço e aconteço. Só que quando eu estiver num relacionamento, eu vou ter que sacrificar essa liberdade para ganhar a liberdade de ter uma liberdade em harmonia, a liberdade do relacionamento. E a pessoa, pro outro lado, que tá num relacionamento, o que ela coloca na balança antes dela se separar, se o relacionamento estiver machucando, por exemplo, eu já tô acostumada ou acostumado a ter um relacionamento cuja liberdade é uma harmonia. Ou pelo menos deveria ser. Como é que será que vai ser se eu sacrificar isso e for atrás da liberdade de novo minha, sozinho? Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais fazer isso. Então, entre essa escolha de liberdades, é um outro sacrifício que a pessoa está deslumbrada ali. Então, a pessoa fala assim, eu corri de um relacionamento. Ou fulano de tal correu de um relacionamento. Eu sufoquei o menino correu. Talvez você não tenha sufocado o menino. Ou talvez você não tenha sufocado a menina. Talvez você falou tudo aquilo que era para falar, você fez o seu melhor, etc. Mas a pessoa, dentro dos sacrifícios que ela poderia fazer, ela pensou consigo mesma, poxa vida, mas eu gosto tanto da minha liberdade, eu não quero. Ou talvez ela tenha pensado, eu já tenho um relacionamento, só que ela não te falou. Eu já tenho um relacionamento. E eu não achei que esse meu relacionamento aqui, que tá escondido, que tá com você, mas você não sabe que é um relacionamento escondido, eu não achei que fosse desdobrar tão longe. Poxa vida,
Então, como eu não quero avançar com isso daqui, eu vou tirar meu corpo fora. Então não se trata tanto de você ter errado, de você ter sufocado outra pessoa, mas se trata dos sacrifícios que a outra pessoa, a pessoa que estava do outro lado, não quis fazer. Porque você tem os seus sacrifícios, a pessoa tem os sacrifícios dela, tá bom? Agora vamos continuar mergulhando. Tem algumas perguntas aqui no Facebook. Tem uma pergunta da Nercy aqui primeiro. Gostaria de entender por que a pessoa pede para não se apegar a ele, some e depois volta. Isso que está acontecendo comigo. Olha, Nercy, sendo bem sincero, se a gente tivesse conversando junto, tá? Enfim, ninguém vendo, etc e tal, eu falaria para você que isso daí é cilada, Bino, pessoa, enfim, não... É como se fosse assim, olha, eu gosto de você, mas não se aproxime, porque depois da meia-noite eu viro vampiro, etc. Essas histórias meio cabeludas, meio misteriosas, etc e tal, é um forte indício que o camarada, ele não tá disposto a fazer um sacrifício. O que é mais interessante para ele, tá? Prefere manter nessa situação de ioiô, vai e volta, e o tempo que ele não tá com você, ele passa a investir o tempo em outra prioridade, para não dizer uma outra pessoa. E assim ele consegue se multiplicar, ficando com várias pessoas, mantendo vários relacionamentos ao mesmo tempo, testando várias coisas, calibrando outras, aprendendo com uma menina e testando com a outra, assim sucessivamente, vendo aquilo que encaixa mais facilmente na rotina dele. E assim o camarada acaba ficando como que um DJ gigante. Sabe aquelas mesas de DJ que tem vários discos? Aí o camarada fica pilotando vários discos ao mesmo tempo? É a mesma coisa. Olha, não se apega em mim, não. Eu preciso ficar um pouco sozinho. Aí dá uns 2, 3 dias depois, às vezes passa um final de semana ou coisa assim. Aí ele tá disponível de novo. Aí ele tá aberto para conversar. Ou às vezes aí ele se faz de vulnerável. Nossa, as paredes estão se fechando. E você é minha melhor amiga. Aí você cede, tal, tal, tal. E depois ele vira vampiro de novo. Depois da meia-noite ele tem que desaparecer. A carruagem vira abóbora. Tá certo? Então, isso daqui não. Isso aqui é uma situação de não ter dúvida. Tá certo? E por que que eu tenho dúvida, Ulisses? Por que que eu ainda me envolvo com esse tipo de personalidade? O que que tá acontecendo comigo? Por que que eu ainda vejo isso? A gente vai falar sobre isso aqui também. Por que que a gente vai apresentar aqui para vocês tantos sinais de identificação, mas mesmo assim a gente entra em situação de cilada, de saia justa, a pessoa não é legal pra gente, mas mesmo assim a gente entra nisso, às vezes sem perceber. E eu vou falar porque para vocês também, tá? Se trata de termos ou não uma atenção seletiva. Eu vou ensinar isso aqui para vocês, tá? Tem bastante coisa legal para falar ainda, tá? Jefferson dando boa noite, a Lucimar, legal também. A Márcia aqui no Facebook, ela fala o seguinte, tem uma pergunta aqui. E se a profundidade for só do nosso lado? Né? É uma pergunta que tem em si mesma resposta, né, Márcia? Vou perder todos os meus possíveis contatos e em pouco tempo perder o amor que estou investindo. É uma faca de dois gumes. Mas é que tá, se só você está investindo, se só você tem profundidade, não é amor, é algo unilateral. Como é que eu posso dizer isso? Você está amando você mesmo, você está amando o seu reflexo, você está amando aquilo que você quer ver no outro. Ou você está na esperança. Eu estou na esperança de que a minha profundidade cative a pessoa, de que a pessoa se impressione comigo, de que aquele contato acabe se desdobrando. Enfim, você está projetando uma expectativa naquela pessoa. Então, se aquela pessoa não tem profundidade o suficiente para você, só você tem profundidade, só você está presente. Enfim, a gente vai falar sobre isso também. Só você está presente, só você tem profundidade. Enfim, isso não é um relacionamento, Márcia. Isso daí é como se você falasse consigo mesmo no espelho. A única diferença é que na sua frente tem uma pessoa para você fazer carinho, tem temperatura, enfim. Mas no seu consciente, apesar de você não admitir isso para si mesmo, você sabe que aquele negócio não tem como prosperar. Mas a nossa esperança fala, um dia isso vai desdobrar. E não vai desdobrar. Não vai desdobrar. Nosso racional já sabe que não. Só que a gente tenta contar a história pra gente da esperança que isso aqui vai dar no lugar certo. Não vai, tá? Legal. Márcia falando que ela quer ser o Peter Pan, não quer crescer, apesar de já ser adulta demais. Márcia, é aquela ideia do sacrifício, né? A gente não está disposto a fazer sacrifício. E quanto custa a gente não fazer sacrifícios, tá certo? E o outro que está do outro lado também não está disposto a fazer sacrifício, tá certo? Para cada, como é que eu posso dizer? Para cada 10 pessoas, Márcia, mais ou menos umas 2,5, aproximadamente, estão dispostas a fazer sacrifício. Tipo, ela tá disposta, existem pessoas assim, tá? É minoria, mas tem, tá? A pessoa tá disposta a sacrificar liberdade sozinha para ter a liberdade em harmonia. A pessoa tá disposta a sacrificar medos, traumas, dores do passado, enfim, coisas que os amigos ou as amigas falam, enfim, a pessoa tá disposta a sacrificar isso em troca de poder viver um amor maravilhoso, um relacionamento leve, gostoso, enfim. Tem pessoas que querem isso e se esforçam por isso. Passam por desilusão? Passam. Mas mesmo assim,
Cara, jogou terra em cima da pessoa, a pessoa sacode a terra e não deixa a terra enterrar o sonho dela, tá certo? Existem pessoas assim, é minoria, mas são pessoas que escolheram fazer o sacrifício certo, por assim dizer. A gente já vai falar sobre tudo isso, tudo isso. Tô só respondendo a pergunta primeiro, tá? Ahn, Pergunta aqui da Lucimar, ou é um comentário edificante? Vamos ver, é um comentário edificante. Nossa, é bem assim, a Lucimar fala aqui no Facebook. No primeiro encontro, eu já estava planejando o segundo encontro. Exatamente, a gente vai falar sobre isso aqui também. Agora vem com esse papo de se machucar. Exatamente, Lucimar, exatamente. Tem várias desculpinhas aqui. Às vezes nem são desculpinhas, tá? Às vezes é o próprio sistema que a pessoa tem para ela mesma, para ela justificar porque que ela tá agindo daquela forma, tá? A gente vai falar sobre isso também, mas o resultado prático é o mesmo, tá? Não muda nada, tá? Comentário da Nerci. Pois é, mas hoje disse bom dia. Eu disse bom dia. Chamou de amor. Ainda mandou uma música romântica. Não disse nada se gostei. Tô longe. Whats, kkk, silêncio total. Isso daí é bem interessante, viu, Nerci? Essa questão de frio, quente, etc e tal. São gatilhos, né, que procuram estimular o interesse no outro, ver se o outro tem algum tipo de correspondência, reaquecer o desafio, por assim dizer. Mas assim, como eu falei mais cedo aqui nessa conversa, tá? Os gatilhos, eles não sustentam a relação. Os gatilhos são ganchos na relação. Eu conheço gente que conseguiu namorar, conseguiu noivar, conseguiu se casar por gatilho, tá? A pessoa conseguiu. Mas quanto tempo durou esse casamento? Quanto tempo durou esse relacionamento? É igual a história da Sherazade e das Mil e Uma Noites. São 1001 noites. E depois, o que aconteceu na noite 1002? Quantos gatilhos será que a Sherazade teria para ficar enganando, ou enrolando, ou cativando, enfim, mantendo a cabeça do príncipe distraída para que ele não a matasse? Quanto tempo será que esses gatilhos duram sem que nós sejamos descobertos? É a mesma coisa, tá? Olha, eu vou ficar de quente e frio com esse cara. Vale a pena continuar de quente e frio com esse cara? Ou você gostaria de pegar o seu tempo, a sua energia, a sua beleza, a sua graça, a sua delicadeza, o que você tem de melhor para pegar isso de você e optar por conversar com uma pessoa que estivesse posicionada, interessada em você. Você não fosse a segunda opção, nem a terceira, nem mais uma na piscina de opções em que a pessoa brincasse de DJ. Se você pegasse essa mesma energia, que você tá ali, ou vendo que seja, nossa, eu só vejo o visor 10 minutos, enfim, o que será que aconteceria? Se você pegasse a mesma energia de expectativa, que o pessoal pode corresponder, que não pode corresponder, você já sabe que é um mato sem cachorro, desse mato não vai sair coelho, você pegasse essa mesma energia e apostasse, por assim dizer, em dar uma chance para conhecer uma outra pessoa. Porque vamos supor que deu certo com esse cara, vamos supor que deu certo com esse DJ, vamos chamar ele de DJ, vamos supor que deu certo com o DJ. Você vai conseguir confiar nesse cara que amanhã ele não vai brincar de DJ de novo, ele não vai, enfim, você vai conseguir confiar? Quando ele falar assim, olha, eu preciso fazer uma viagem a negócios, eu preciso me recolher aqui um pouco, que eu tô passando mal, eu preciso me isolar um pouco, você vai conseguir confiar? Eu não conseguiria, tá certo? Mas é uma questão de sacrifício. Quanto eu quero sacrificar da minha serenidade para ter alguma coisa que eu queira ter? Para ter um relacionamento com essa pessoa? Será que vale tanto assim? Esse tipo de ponderação nessa escolha entre donações. Beleza? Lucimar aqui, dando gratidão, gratidão também, Lucimar, gratidão. Muito feliz mesmo. Adoro ver vocês comentando, sério, me dá muita felicidade, muita satisfação. Agora, continuando aqui, a escala de sacrifícios. A gente falou já da escala da paquera, várias opções ou uma só. Falamos da escala de liberdade, eu sozinho ou eu numa liberdade em harmonia no meu relacionamento. Um não é maior do que o outro, meu sonho não é maior que o seu, o sonho do outro também não é maior do que o meu. Nosso sonho é junto, nosso sonho é um só porque nós somos um casal, tá certo? O próximo nível de sacrifício, o próximo passo de sacrifício são os medos ou os sonhos. O que vai falar mais alto para você e também para outra pessoa, tá? A gente vai mostrar para você aqui como é que você identifica um fujão ou uma fujona, tá? Mas primeiro, eu preciso passar com vocês quais são os sacrifícios base. Isso aí precisa ser entendido primeiro, tá? É como se eu falasse assim, me ensina a soma, a divisão, multiplicação. Cara, primeiro tem que ensinar os números. Então eu tô mostrando os números, tá? Medo ou sonhos? Esse daqui é um outro nível de sacrifício. Medo ou sonhos? O que eu tô querendo dizer com medo ou sonhos? Poxa vida, eu já sofri nessa vida de relacionamento. Eu já tomei rasteira na vida de relacionamento. Já fui traído ou já fui traída. Já fui agredido. Enfim, eu já fiz escolhas das quais eu não me orgulho. Enfim, isso aqui tá numa mão. Mão dos medos, mão dos traumas, enfim. Isso aqui tá na roda do sacrifício. E do outro lado tá os sonhos que você gostaria de viver com uma pessoa especial. Tá certo? Poxa vida, eu quero
voltar à minha casa e ter uma pessoa do meu lado quando eu chegar. Eu quero dormir ao lado de alguém que não vai me dizer tchau no dia seguinte, eu não vou acordar no meio da noite, a cama vai estar vazia daquele lado. Enfim, esses são os sonhos, tá certo? Não tô nem falando de sonhos de ter filhos, essas coisas assim. Tô falando dos sonhos de ter o que a vida tem de melhor para oferecer junto. Se vai desdobrar em filhos ou não é outra história. O primeiro passo é conhecer alguém legal, relacionar-se, namorar, depois os outros sonhos são os outros sonhos. É um passo por vez. A gente nunca começa um prédio pela torre, tá? É sempre aos pouquinhos. Da base para cima, não ao contrário. E antes da base são os alicerces. Então, quais são os medos que a gente tem carregado para entrar no relacionamento? Da mesma forma, a gente fez tudo que a gente podia pelo menino ou tudo que a gente podia pela menina. Mas ainda assim, a pessoa fugiu, a pessoa correu. Por quê? Porque na escala dele ou na escala dela de medo e de sacrifício, talvez o que ele ou que ela tivesse carregando de medo e de sacrifício, o que ele tivesse que sacrificar de medo ou o que ela tivesse que sacrificar de medo, fosse maior, fosse mais pesado do que os sonhos que vocês poderiam viver juntos. Então, eu tenho mais medo de confiar em alguém, eu tenho mais medo de me envolver com alguém de novo, do que em dar chance para ter um relacionamento bonito de novo. Se isso custar mais caro para mim, por melhor que seja o parceiro ou a parceira com a qual eu seja deslumbrado, eu não vou conseguir entrar em relacionamento com ele ou com ela. E não vai ser culpa do parceiro ou da parceira, vai ser culpa da minha sacola de medos que eu não consigo abrir mão. É um sacrifício que eu não quero fazer. Eu prefiro sacrificar os meus sonhos de ter alguém legal do que sacrificar a minha bagagem de medos, traumas, coisas que eu acredito que me deixam paralisado de medo. Tá bom? Tem um comentário grande aqui da Lucimar no Facebook. Vou dar uma olhada aqui. Quase 2 anos sem ninguém, pois fiquei em casa há 15 anos. Joia, agora tô viúva e conheci esse rapaz. Eu me apaixonei, ele parecia estar interessado. Agora fala da falta de dinheiro, da distância e que já se machucou. Eu justo hoje estava conversando com ele sobre sacrifício. Abro o Facebook e vejo você falando exatamente do que eu precisava ouvir. Gratidão, gratidão. A gratidão é mútua, Lucimara, a gratidão é mútua. De verdade, de verdade. Pode ser que para esse rapaz que você esteja conhecendo agora, tá? Para ele de fato faça sentido ele achar que vai se machucar de novo, etc e tal. Só que aqui tem um porém, tá? Quando a pessoa acha que ela vai se machucar de novo, que ela já viu esse filme acontecendo, enfim, ela não dá o passo inaugural, ela não deixa a caminhada avançar. É como se fosse uma corrida de Fórmula 1 ou uma maratona, tá certo? Imagina que eu fale assim para você, tá? Olha, eu tenho medo de chuva, Lucimar. Eu tenho medo de chuva, mas eu vou fazer uma caminhada com você ao ar livre. Aí você fala assim para mim, olha, mas pode chover, viu, Ulisses? Pode chover. Tudo bem para você? Não, tudo bem, tudo bem. Eu tenho medo de chuva, tá bom, Lucimar, mas não te falei nada. Tô tocando o telefone aqui, hein, cara, mas não vou atender não, hein. Mas eu tenho medo de chuva, aceito fazer a caminhada com você, você não sabe que eu tenho medo de chuva. Aí no meio da caminhada, no meio da maratona, se você preferir assim, tá certo? Eu falo, sabe o que é, Lucimar? Eu tenho medo de chuva. E a gente aqui caminhando ao ar livre, eu posso me molhar. Então, como eu já me molhei algumas vezes, eu não quero mais arriscar. Mas, poxa vida, não tá nem chovendo, o tempo nem fechou, eu não fiz nada que sugira chuva, tempo ruim. Mas eu não quero me machucar de novo. Isso daí é um forte sinal de que, na boa, talvez não seja medo de chuva, tá certo? Pode ser medo de se envolver para não dizer pilantragem mesmo. Sabe aquela questão que foi uma das primeiras coisas que eu falei aqui, tá? A questão do camarada querer ter várias paqueras ou paquerar uma pessoa só. Apaixonar-se por ela todos os dias, diariamente, isso aqui é muito desafiador, muito desafiador. Não é qualquer mulher, não é qualquer homem que aceita esse sacrifício. Apaixonar-se todos os dias pela mesma pessoa. A maioria das pessoas opta pelo caminho mais fácil. O sacrifício mais fácil é abrir mão de uma única opção e em troca disso, que seria um relacionamento profundo, a pessoa escolhe várias outras opções. Porque assim ela não consegue mergulhar em nenhum, ninguém a conhece em profundidade, ninguém conhece os medos dela, ninguém conhece os sacrifícios que ela não fez ou deixou de fazer, ela não é exposta. Ali, ele ou ela pode ser quem ele ou ela quiser. Pode contar a história que ele ou ela quiser e não vai ser descoberta, tá certo? É o sacrifício que eu não quero abrir mão. Então, eu colocaria isso como ponderação, tá? Se fosse comigo, e uma menina falasse isso pra mim, olha, Ulisses, eu já me machuquei, etc e tal, e bababá, e bababá. Sendo que a gente já tá num relacionamento, já tá se conhecendo, já tem um processo, a pessoa já sabe pelo que eu passei, digamos que eu fosse o viúvo, tá certo? A pessoa já sabe pelo que eu passei, sabe, enfim, e essa pessoa levanta essa lebre agora, tá bom.
Tá bom. Eu torceria para que fosse verdade o que a pessoa tá me falando, tá? Mas eu já ficaria com uma orelha em pé para não considerar essa pessoa como uma opção legítima, como minha namorada, como minha companheira, ou no seu caso, como seu namorado, como seu companheiro, tá certo? O mentiroso ou a mentirosa acaba se traindo no meio do discurso. A gente vai falando sobre como a pessoa acaba se traindo daqui a pouco. É o próximo quadro, tá? Eu só preciso terminar aqui quais são os elementos que caracterizam o sacrifício. O que está na balança aqui de danações? O que eu quero versus aquilo que eu não quero abrir mão? A gente precisa falar disso daí primeiro, tá? Tem um comentário aqui da Márcia falando exatamente o que eu acabei de escrever, legal. Nercy falando que tá gostando muito das lives, estou amadurecendo mais, tá me ajudando muito a me valorizar. Gratidão, Nercy, nossa, aí me deixa tão feliz. Gratidão, gratidão. Tive tantas amigas que eu vi sofrendo pra caramba por causa de menino, e menino também, né, sofrendo pra caramba por causa de menina. Me deixa emocionado ver esse tipo de comentário aqui. Gratidão, gratidão. Tem um comentário aqui da Márcia que eu não tinha visto, tô vendo agora pelo Facebook. O problema no relacionamento, já de pessoas com uma certa idade, é que ambos têm muita bagagem. Fato. Boas ou ruins. Fato. Difícil abrir mão, como fazemos na adolescência. Exatamente. Exatamente. Vou falar por quê. Quando a gente é mais novo, assim como na história do Peter Pan, tá certo? Como a gente é mais novo, a gente tem, conforme os anos vão passando, seus 20 e poucos anos, etc., a gente tem um potencial muito grande pela frente. É um potencial de desenvolvimento, e um potencial de conhecer, um potencial de opções. Não se trata só de o que eu quero ser quando eu crescer, que faculdade que eu vou fazer, que profissão que eu vou abraçar. Não se trata disso. Se trata de opções diversas, de desenvolvimento diverso. Para que caminho eu vou? Tenho tantas opções. Eu sou tão jovem, tenho tanto tempo, sou tão bonito, ou sou tão bonita, tenho, enfim, uma carreira pela frente inteira para eu desenvolver, tenho relacionamentos, enfim, para eu mergulhar, e se não der certo eu começo outro. Enfim, tem várias opções. Ao passo que, conforme o tempo vai passando, o potencial, tanto o potencial de conhecer gente, como o potencial de coisas pelas quais a vida pode surpreender a gente acha que acaba, a gente acha que diminui. E por nós acharmos que esse potencial diminui, a gente fala, poxa vida, eu já não sei mais o que eu vou sacrificar. Então, se eu não sei mais aquilo que eu vou sacrificar, ou se eu acho que eu não tenho mais nada para sacrificar, eu vou me abraçar, vou me arraigar, enfim, vou ficar o mais próximo possível de toda a bagagem que eu já acumulei aqui. Porque o meu passado é seguro, o meu passado é certo. O meu futuro é incerto, meu futuro eu não sei o que vai ser. E quanto mais tempo passa, menos tempo eu tenho para negociar com o próprio tempo. Então, entre essa escolha de danações, quanto tempo eu tenho versus o que eu tenho, o que eu estou disposto a abrir mão para viver aquilo que o tempo pode me dar de presente, eu escolho manter o que eu tenho. Eu escolho manter o que eu tenho. A maioria das pessoas age exatamente assim. No entanto, quando nós agimos assim, é um sacrifício que a gente está deixando, a gente está fazendo, é um sacrifício que nós estamos fazendo e é um benefício que a gente não está fruindo. A gente está escolhendo manter o medo e sacrificar os sonhos. Eu estou abrindo mão dos meus sonhos para ficar com os meus medos. Tudo bem, tem muitas pessoas que vivem assim, a maioria das pessoas vai viver assim, não vamos nos iludir. Ainda que a gente aprenda que, cara, eu prefiro muito mais viver os meus sonhos do que viver os meus medos. Ainda que a gente tenha essa consciência, poucas pessoas do outro lado vão ter. É aquela questão, beber uma água que minha garganta tá atacando, tá? É aquela questão da pérola rara, que tem uma passagem assim na Bíblia, inclusive, tá? Aquela questão da pérola rara, só tem uma pérola rara. As outras todas são pérolazinhas. É difícil achar uma pérola rara, é difícil. Mas também é difícil achar uma você. É difícil achar uma Márcia, uma Lucimar, uma Nercy, um Jefferson, um Ulisses. É difícil achar uma pessoa assim, é muito difícil. Mas se você existe, e se na natureza tudo trabalha em pares, nós temos o dia, temos a noite, temos as plantas que são estáticas, mas temos os animais, enfim, se na natureza as coisas trabalham em pares, porque são pares de harmonia, e existe uma pérola, Lucimar, existe uma pérola rara, Márcia, enfim, é razoável conceber a ideia de que existe um simétrico semelhante. Um simétrico semelhante seria uma pérola rara, que seria o seu contraponto, beleza? Tem isso daí em consideração antes de pensar em sacrificar o sonho. Não deixar a terra dos medos, a terra dos traumas, sufocar os sonhos, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Tem um comentário aqui do Lucimar, é bem isso, meu coração tá achando dele. Joia, joia, Lucimar, legal aí. E você também é incrível, Lucimar, gratidão, gratidão. Muito obrigado, muito obrigado. O salão aí, toda bela, falando oi também, gratidão. Agora, outro tipo de sacrifício aqui, o que está na balança de danações, na escolha de danações?
afobação ou progressão. Isso aqui é um clássico, tá? Isso aqui é um pega-ratão para muita gente. Por quê? Por quê? Às vezes a gente acha assim, eu sufoquei o menino, ou sufoquei a menina. Vou dar um exemplo, tá? De uma coisa que não aconteceu comigo. Comigo foi um pouco melhor, mas assim eu errei. Um amigo meu conheceu uma menina, e 3 dias depois dele ter conhecido a menina, ele foi lá, comprou uma aliança e falou, cara, quer namorar? Não falou cara, né? Mas falou, menina, quer namorar comigo? No meu caso, eu esperei mais ou menos um mês, quando eu era bem jovenzinho, e apresentei a aliança pra menina. Quer namorar comigo? Eu tinha meus 19 anos, aproximadamente. Nos dois casos, tá? Cada um à sua maneira, a menina, no caso A e no caso B, não reagiu muito diferente, tá? Por que que é assim? Afobação, esse aqui é o sacrifício aqui que a gente tá falando agora, tá? Afobação versus progressão. Afobação por quê? Poxa vida, você sabe quem você é. Você é doce, você é carismático, você é bem-humorado, você é esforçado, você é trabalhador, você tem caráter, você tem dignidade, você sabe todas as qualidades que você tem. Se você fosse fazer um arrolamento de bens, que seriam as suas qualidades morais, as suas qualidades psicológicas, sua integridade, enfim, você conseguiria relacionar, tá certo? Aí outra pessoa, por outro lado, ela tem a obrigação de reconhecer quem você é. Então, como você já identificou que a outra pessoa é uma pessoa legal, a outra pessoa também deve ter reconhecido isso em você, aí você fala, beleza, play, vamos namorar. Isso daí é afobação. Isso daí é afobação. O que está na mesa aqui? Afobação de um lado e progressão do outro lado. A progressão é um passo a passo. A outra pessoa que vê você assim tão afobado ou tão afobada, pensa, o que será que ele ou o que será que ela não quer que eu veja antes de eu me conhecer o suficiente nesse relacionamento, ou antes de eu conhecer essa pessoa o suficiente, antes de nós namorarmos? Por que que ele ou ela está com tanta pressa assim? O que será que não é para que eu veja, mas é para que eu tome a decisão agora? O que será que é tão apressado assim? O que será que essa pessoa quer esconder? O que será que essa pessoa quer me enganar? Então, a nossa afobação tem esse custo, tem essa reverberação na cabeça do outro. E do outro lado, seria a progressão, progredir com calma. Quando você se deixa conhecer com calma, você também conhece o outro com calma. O outro, quando ele acha que você está muito apressado, ele fica suspeito, ou ela fica suspeita. Então o sacrifício aqui é o seguinte, eu quero sacrificar a minha afobação, eu já sei que essa pessoa é muito legal, eu já sei. Mas eu posso sacrificar essa minha afobação para escolher a progressão. Vamos ir passo a passo. Não é com pressa, não é com pressa, mas é um passo após o outro, um passo após o outro, no ritmo. Vou me deixar conhecer dentro desse relacionamento, vou conhecer o outro ou a outra dentro desse relacionamento. E assim sucessivamente. Não é pressa de nenhum dos dois lados. Pessoa que tem muita pressa, ela acaba deixando de ver quem é que está ali do lado dela. Porque ela pensa, eu não tenho mais tempo, eu já tenho tanto de idade, o outro já tem tanto de idade, ele é um homem livre, ou ela é uma mulher livre, vai acabar conhecendo o outro, ou vou acabar conhecendo outra, eu tenho que segurar logo, será que ele ou que ela não tem medo de me perder também, etc. Isso daí vai configurar, vai desdobrar em afobação. E ninguém gosta de uma pessoa afobada. As pessoas, quando identificam um afobado ou uma afobada, identificam um problema. Isso daí é automático. Pode até ser que não tenha nenhum problema, mas é identificado como um problema. Então, na escolha entre danações, na escolha entre sacrifícios, o que você tem preferido? Ou o que a pessoa na sua frente tem preferido? Afobação ou progressão? Às vezes você dispensou uma pessoa muito legal você dispensou. E aí quando você volta atrás da fita, você pensa assim, poxa vida, por que eu dispensei o fulaninho? Ou por que eu dispensei a fulaninha? Ela era esforçada, ela era bonita, ela era doce, ou ele era trabalhador, ele era digno, ele era íntegro, ele tinha caráter. Mas, quando você vai voltar a fita, você se lembra de que o fulaninho, ou que a fulaninha, no seu primeiro contato, ou no seu segundo contato, falou assim, meu, você não quer vir morar junto comigo? Eu moro sozinho, tá aqui a cópia da chave da minha casa. Você vai falar assim, meu, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada aqui. Isso é automático. Isso é automático. Então, quando a gente escolhe sacrificar a progressão e preferir a afobação, resolver rápido o problema, a gente acaba dando um baita tiro no pé. O outro também age da mesma forma. Tem um comentário aqui no Instagram. Fala o seguinte, é da Elizabeth. Eu conheci meu ex-marido e em 15 dias ele me pediu em casamento e eu acabei aceitando. Nós casamos 2 meses depois que nos conhecemos. Você está acompanhando a velocidade aqui, certo, galera? Entrei num relacionamento abusivo. Ó, nem tinha lido isso aqui, hein? Entrei num relacionamento abusivo e acabamos depois de 1 ano e meio. Ela continua, a Elizabeth continua aqui no Instagram. Demorei muito para me recuperar da queda.
E agora, 6 meses depois, olha que interessante, pessoal, gratidão pelo compartilhamento, Elizabeth. Olha que interessante, foram tomadas decisões muito apressadas, e ela escreve que ela demorou muito para se recuperar da queda. Ou seja, é igual dirigir um carro de Fórmula 1 em altíssima velocidade. Cara, eu quero chegar rápido do ponto A para o ponto B. Coisa mais fácil do mundo é você acelerar e a 300 por hora você vai reduzir, você vai chegar rápido no seu destino. Só que a chance de dar acidente é muito, muito alta. Tanto é que ela foi aqui que entrou em um relacionamento abusivo. Vamos continuar. E agora, 6 meses depois, estou conseguindo me reerguer de tudo. Gratidão, Elizabeth. E olha que já tinha passado por tanta coisa na vida e ainda não tinha aprendido e cai nessa. Elizabeth, gratidão pelo comentário, gratidão pelo share aí. Gratidão mesmo, uma experiência edificante aqui pra gente reforçar aquilo que a gente está tratando aqui. Gratidão. Gratidão. Tem comentário também aqui da Lucimar, falando gratidão novamente. A gratidão é mútua, Lucimar. Dilma falando que a internet dela não tá legal. Fernanda, primeiro conhecer a pessoa, pela atitude da pessoa, caráter, não ficar ansioso. É isso daí, exatamente. Exatamente. Passando isso na minha cabeça, exatamente. Sim, passa na cabeça de muita gente, viu, Lucimar? Independente da idade, independente do momento, a gente quer resolver rápido essa questão da ausência. Eu quero ter uma companhia, eu quero dividir minha vida, eu tô pronto, eu tô pronta, eu quero me dividir, eu tenho muito carinho para dar, enfim. E a gente gosta das coisas rápido. Só que em matéria de relacionamento não é assim. Em matéria de relacionamento, as coisas têm o seu ritmo. É como se fosse, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de plantar alguma coisa, tá certo? Quando nós plantamos alguma coisa, tem um tempo para a semente abrir, um tempo para um pedacinho verde sair da terra, e esse pedacinho vai abrindo e abrindo. Ninguém planta hoje para, literalmente, depois de uma semana, olha só, já tem um pé de jabuticaba aqui, que delícia. Não é assim. Não é assim, por mais que seja a nossa vontade. A gente fala assim, caramba, mas você não gosta de água, não gosta de terra, por que você não cresce? Enfim, tem o seu ritmo, tudo tem o seu ritmo, tá? Ainda mais em matéria de coração. Beleza, próximo sacrifício, faltam mais 2 sacrifícios, aí eu vou falar para vocês como é que a gente se trai e como é que o outro se trai. Assim você não entra numa roubada de novo, tá certo? Próximo sacrifício são rejeição ou opinião. Isso aqui que tá na balança do sacrifício agora. Poxa vida, fui rejeitado, é o que fica na balança da pessoa. E ela se apega àquela ideia, ela não quer sacrificar aquela ideia de que ela foi rejeitada. Eu fui rejeitado, eu ofereci o meu melhor, eu abri a minha vida, mas ele ou ela não quis ficar comigo. Aí eu me sinto rejeitado. Isso aqui está de um lado, tá? A pessoa se apega a essa ideia, ela não quer sacrificar essa ideia. E ela se apropria do discurso, que é um discurso, ainda que ela não desconfie, mas é um discurso vitimista, é o discurso de eu fui rejeitado, tá certo? E do outro lado, ela não desconfia, às vezes, que tem um outro sacrifício, o sacrifício da opinião. Então você pode escolher falar o seguinte: não, isso daí é só uma opinião da outra pessoa, não é nada pessoal. É só o que a pessoa enxerga para ela. Ainda que eu oferecesse algo muito maravilhoso para a pessoa, se a pessoa não quiser, é problema dela, é a opinião dela. Então eu não estou sendo rejeitado, eu não estou sendo rejeitada, é a opinião dele ou é a opinião dela. Ponto final. Ponto final. Mas boa parte das pessoas acaba escolhendo não sacrificar a opinião. Quer dizer, a maioria das pessoas acaba querendo sacrificar a ideia da opinião e abraçar-se, apegar-se à ideia da rejeição. Eu fui rejeitado. Eu fui rejeitada. Tá certo? Mais um problema aí. E o último, que eu queria apresentar para vocês aqui, de sacrifício, e depois eu vou falar como é que nós nos traímos, como é que o outro acaba se traindo também, é a ideia do orgulho ou da humildade. Orgulho ou humildade é o seguinte: a pessoa não reconhece que ela está errada, ela não aceita ajuda, tá? Porque ela é orgulhosa, é isso aqui que está na balança para ela, ela não quer sacrificar o orgulho dela, ela não quer aceitar ajuda, ela não quer admitir que ela está errada. Outras pessoas, por outro lado, do outro lado da balança, elas, tudo bem, elas sacrificam uma parte do orgulho delas, porque elas querem, em troca, ganharem a humildade, o carinho, a vulnerabilidade, mútua, recíproca. Então, nessa balança de sacrifício, você tem de um lado o orgulho e no outro lado a humildade. Quanto você ganha por manter um, quanto você ganha por manter outro. Se você está mantendo o orgulho na sua vida emocional, ou se a outra pessoa está mantendo o orgulho na vida emocional dela, significa que ele ou ela, ou você, pode sacrificar a humildade, pode sacrificar a vulnerabilidade. Não tem como a gente desenvolver, criar, estruturar um relacionamento se ele não tiver vulnerabilidade. Porque na vulnerabilidade nós conseguimos nos colocar transparentes um para o outro. Um consegue enxergar quem está ali na frente. Poxa vida, sente dor. Poxa vida, precisa de carinho. Poxa vida, também chora. Poxa vida, também dá risada. Poxa, enfim, tudo isso. Mas isso só acontece quando nós temos vulnerabilidade e humildade. E a vulnerabilidade e humildade só se manifesta se o orgulho tivesse sido sacrificado.
Mas boa parte das pessoas não sacrifica o orgulho, sacrifica a vulnerabilidade. Tem alguns comentários aqui no Facebook, na verdade um comentário no Facebook, e depois desse comentário eu vou passar a falar como é que as pessoas se traem no discurso e nas atitudes, tá joia? Mesmo nós, como é que nós nos traímos nas nossas conversas e nos nossos comportamentos, tá? Que aí o menino corre, ou a menina corre da gente, a gente fica sem entender por que que correu. Mas antes disso, vamos ver um comentário aqui da Lucimar pelo Facebook. Vamos ver aqui, Lucimar. A Lucimar falou o seguinte: eu não tenho paciência de esperar, tá bom? Sempre fui muito rápida no meu primeiro relacionamento, casei com 18 anos e 6 meses de namoro. Casei e durou 9 anos. Separei em menos de um mês, nossa. Casei de novo, durou 15 anos. Agora estou viúva há quase 2 anos. Nunca namorei, sempre casada, tenho 43 anos. É aquela questão de o que está na balança do sacrifício aqui, Lucimar? O que está na balança do sacrifício aqui? A balança está o seguinte: de um lado, você mesmo falou, o próprio comentário encerra a resposta, tá? Você falou assim, nunca esperei, tá certo? E se a gente não espera, a gente pega o que tem em volta, tá certo? Imagina o seguinte, imagina que você está com fome, tá? Você chega à sua cozinha, você pode preparar uma refeição legal, alguma refeição que tenha proteína, tenha lá umas fibras, etc, tá certo? Mas isso daí vai demorar tempo, vai demorar 20 minutos para fazer. E o que está à mão? O que está à mão é um pacote de bolacha, é um salgadinho, tá à mão. Mesma coisa a questão de relacionamento. Poxa vida, eu não vou esperar. Eu não quero conhecer você, se você não quer, tem quem queira. Enfim, se você não está pronto para mim, tem uma pessoa que está. Mas será que aquilo que está ali pronto para você é o melhor para você? Um exemplo, tá? A gente está na estrada. E aí na estrada tem uma árvore cheia de maçãs. E a gente pode pegar uma das maçãs que está na árvore. Ou a gente pode pegar uma das maçãs que caiu no chão. A gente nem precisa esticar a mão. A gente pode até pegar com o pé, se for o caso, fazer uma embaixadinha, subir e pega com a mão. Tipo, você entendeu, né? É a mesma coisa. Tem pessoas que estão ali no caminho da gente. A gente só precisa falar assim, oi, bora. E a pessoa topa. Mas isso não significa que seja a melhor opção para a gente. E às vezes, quando nós trazemos uma opção assim para nossa vida, mesmo que a pessoa não seja malvada, mesmo que a pessoa não nos queira mal, enfim, mas a pessoa já estava abandonada, já estava largada. E construir um relacionamento com uma pessoa assim pode custar muito caro, porque você vai ter que levantar a pessoa ou você vai acabar fazendo com que ela arraste o relacionamento para baixo. Enfim, vai demandar muita energia. A energia que você não gastou no começo, você vai gastar no final. É isso. Então, mas pelo que você já leu, pelo que eu já li aqui de você, das outras suas mensagens, é uma coisa que você já está ponderando, que é muito sensacional, enfim, é bem bacana. Muito 10. Então agora eu vou falar como é que nós nos traímos, como é que o outro também se trai no discurso, na forma de se colocar, enfim. Como é que a pessoa mostra pra gente que ele ou ela é um fujão. E da mesma forma, como é que nós mostramos para outra pessoa que nós somos fujões também. Os fujões se identificam pelos sacrifícios que eles escolhem fazer e pelos sacrifícios que eles não escolhem fazer. Uma pessoa que quer ficar sozinha, por exemplo, não quer ter relacionamento sério, ela escolhe fazer o sacrifício de ter uma vida a dois, ela escolhe sacrificar uma vida significativa com uma outra pessoa, em detrimento de preservar uma vida de liberdade e libidinagem, que seja, por exemplo. É uma escolha de sacrifícios. É isso, tá? Agora, como é que a gente se trai? Como é que o outro se trai? Quando você for encontrar com a pessoa, a Lucimar completa aqui, falando que é bem isso que ela pensa. Gratidão, Lucimar, gratidão. Fico muito feliz por saber que a gente está na mesma página. Gratidão, Lucimar. Agora, como é que a gente se trai? E como é que o outro se trai? Você não precisa ir longe, tá? Quando você vai encontrar a pessoa, tá? A própria pessoa ali nas conversas, ela se entrega. Vamos falar como é que a pessoa se entrega na conversa e como é que nós nos entregamos na conversa. Você vai encontrar com o menino ou você vai encontrar com a menina. Aí ele ou ela fala assim, olha, os meus amigos ou as minhas amigas gostam muito de ir para a praia e tirar selfies de poucas roupas, ou gostam muito de beber pra caramba às sextas-feiras, mas esses são os meus amigos. Essas são as minhas amigas. E a pessoa conta essa história e fica esperando você tomar alguma atitude. Fica esperando você falar alguma coisa. Não tô falando que seja mentira. Não tô falando que ele ou ela tá contando a história que são os amigos, mas é ele que faz isso, ou ela que faz isso. Não é isso. Tô falando de fato, ele ou ela contando o que os amigos ou o que as amigas fazem. Ele ou ela conta e fica esperando a tua reação. Meus amigos, minhas amigas vão todos pra praia mesmo com a Covid, por exemplo. Tá todo mundo indo.
e fica esperando a sua reação. Se existe esse tipo de coisa, é um forte sinal de que na balança de sacrifícios dessa pessoa, ela tem para ela muito alto o valor de comparação. Ela prefere a comparação do que a identidade. De modo que, poxa vida, a grama do vizinho é mais bonita. Só que ela não fala isso. Ela se trai pelo discurso. Os meus amigos fazem, as minhas amigas fazem. Por que eu não posso fazer? Por que o nosso relacionamento não pode ter? O que você pensa sobre o que os meus amigos estão fazendo? Então, para ela é mais importante a opinião dos outros, enfim. Ela não vai dizer isso para você. Mas são elementos que a pessoa se trai. E aí eu te pergunto, faz sentido você entrar num relacionamento com alguém cuja opinião é mais influenciada pelos outros do que mais importante seja a opinião que vocês vão construir juntos? A pessoa já se traiu no discurso. Ou mesmo você, quando está conversando com o menino ou com a menina, será que você já se pegou fazendo isso? Poxa vida, eu fiz tudo pela pessoa, eu fui maravilhoso, fui maravilhosa. Mas você chegou a falar desse tipo de coisa para ele ou para ela? Fulano ou fulana, as minhas amigas isso, os meus amigos aquilo. Todas as minhas amigas ou todos os meus amigos ou os meus colegas de trabalho, adivinha só o que a pessoa que estava te ouvindo pensou. É a mesma coisa, é uma via de mão dupla, tá? Vale por outro, vale para você. A mão que bate em Chico, bate em Francisco. As percepções que você tem ou poderia ter, o outro também de você, tá? 2. Minha mãe isso ou meu pai aquilo. Como é que isso daqui, como é que a gente traduz isso daqui, tá? Como é que a gente consegue expressar isso daqui? Como é que isso daqui se manifesta? Isso daí de minha mãe isso, meu pai aquilo, tá? Teve uma menina que eu conheci, que ela era muito legal. Ela era muito legal. Mas, no relacionamento, era quase como se a mãe dela estivesse namorando junto ali da relação. Por quê? Ela era muito influenciada pelo aquilo que a mãe dizia pra ela. Ela não tinha direito praticamente de escolher namorado ou namorada. Ela que tinha, a mãe dela que tinha que aprovar. Tipo, a mãe dela que tinha que falar aquilo que ela poderia conversar, aquilo que ela não poderia. O que o menino teria que escrever pra ela, o que o menino teria que não escrever pra ela. Aí você fala, mas isso daí é relacionamento de criança, relacionamento de jovenzinho. E quando a pessoa tá sozinha, etc e tal, e o pai não vive mais, ou a mãe não vive mais, não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Porque a pessoa continua apegada àquela ideia. O que minha mãe faria ser? O que será que minha mãe sofreu na mão do meu pai? Ou o que meu pai sofreu na mão da minha mãe? Etc. E ela projeta isso para dentro do relacionamento. Eu já vi isso acontecendo em casa. Eu vou sofrer tal como a minha mãe sofreu. Eu vou sofrer como meu pai sofreu. Enfim. Então, a pessoa acaba se traindo por aí. Quando ela vai conversar com você, por exemplo, ela fala: olha, eu acho que minha mãe é isso, eu acho que meu pai é aquilo. E são várias conversas assim. Tipo, você quer saber o que a pessoa acha. Você quer saber qual é a pessoa que tá dentro daquele corpo ali que você tá vendo. Só que para cada meia dúzia de palavras que a pessoa fala, ela tá falando do pai ou da mãe. Aí você se pergunta, nossa, quem é que eu tô namorando mesmo? É isso, tá? É mais um sinal forte aí do que a pessoa sacrifica ou não. Quem é que tá no relacionamento com você ou não, tá joia? Segundo, quer dizer, terceira forma da pessoa se trair. Terceira forma da pessoa se trair, isso vale tanto pra gente quanto pra outra pessoa, tá? São os chinelos. Como assim os chinelos? Eu vou ter que olhar pro chinelo da pessoa, a pessoa vai olhar pro meu chinelo e vai descobrir qual é a minha personalidade, o que eu tô sacrificando, o que eu tô deixando de sacrificar. Não. Não tenta adivinhar. Chinelos é o seguinte, falando aqui dos chinelos. O que eu tô querendo dizer com chinelo? Talvez isso já tenha acontecido com você, talvez isso já tenha acontecido com uma amiga sua, um amigo seu, ou talvez isso já tenha acontecido com um namorado seu, enfim, uma namorada sua, já tenha feito isso com você e você correu, apesar de ser uma pessoa legal. O que são essa questão dos chinelos, tá? Se vocês tiverem algum palpite, podem palpitar à vontade, tá? Mas eu vou falar. A questão dos chinelos é o seguinte, imagina que é a primeira vez, ou as primeiras vezes, que você tá namorando, e você resolve trazer esse seu boy ou essa sua menina para sua casa. Você mora sozinho. Olha que legal. E aí, a pessoa quando chega lá, adivinha só o que tá esperando por ela? Um par de chinelos. E além do par de chinelos, também tem uma toalha. Tipo, a outra pessoa que vai receber isso quando é muito rápido, não tô falando que é errado, galera. É muito bonito isso, é muito legal. Só que quando é muito rápido, poxa vida, a primeira visita que a pessoa vai fazer à sua casa e ela sabe que vai dormir lá, e já tem um par de chinelo pra ela, já tem uma toalha pra ela, enfim, qual é o recado que você tá passando aqui? Caramba, meu, essa pessoa quer me prender? O que é tão emergencial assim que eu não tô vendo? Será que essa menina ou esse cara tem algum problema e eu não sei ainda? Por que será que quer que eu fique aqui e não vá embora? Por que será que quer me cativar? Cativar é prender, viu, galera?
Tornar cativo é prender. Por que será que quer me prender dessa forma? Como é que a pessoa já acertou o tamanho do meu pé? Quantas vezes será que ela já não fez isso com outra pessoa? Aí o relógio começa, pá, 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 e foi uma atitude que você tomou, que a sua amiga tomou, o seu amigo tomou, essa questão do chinelo, a questão da toalha, enfim, na intenção de hospitalidade, de acolhimento, só que é um acolhimento over, é uma hospitalidade over. Você pode fazer isso lá para a terceira, quarta vez que a pessoa está indo à sua casa, tá certo? Mas não no começo, olha, seja bem-vindo, ou bem-vinda, já tem um chinelo com o seu número e tal. Não, 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 esquece isso. Tem até perfume para você, enfim, não, 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 não. No começo, deixa a pessoa pastar um pouco. Não é castigar o outro, não é isso. Mas ele ou ela tem que perceber que você não está com pressa, vocês estão se conhecendo, tudo tem o seu ritmo, tudo tem o seu ritmo. A pessoa não vai entrar ali para ficar. Você não é uma planta carnívora. Você viu como é que trabalha uma planta carnívora? Ela fica ali aberta. E aí quando pousa uma mosquinha, fecha. E é muito rápido. A pessoa acha que ela vai entrar numa planta carnívora quando é muito rápido, tá? Mas uma sacada aí é a questão do chinelo. É um detalhe, mas é um detalhe que é visto assim com olho laser, tá certo? Olho clínico isso daí. Quarta questão é um clássico para os meninos, tá? Os caras acham que estão abafando. O que isso daí quer dizer? Esse clássico que eu tô falando é a brincadeira, tá certo? Do carrão carrico. O que eu tô querendo dizer? Teve um professor meu, há algum tempo, que ele gostava de fazer essa brincadeira. A brincadeira do carrão carrico. Quando ele gostava da menina, ele se encontrava com ela no shopping, comprava alguma coisa lá no mercado que fosse, e aí falava, olha, não tenho como andar com essas sacolas no mercado. Eu quero deixar a sacola no meu carro. Me acompanha até o estacionamento. E aí a menina ia acompanhá-lo até o estacionamento. Por que ele fazia isso? Para que a menina visse o carro dele. E era uma BMW. Aí eu falava, nossa, a menina vai se impressionar, né, meu? Poxa vida. Ele fazia isso quando ele gostava da menina, tá? Agora, e quando ele não gostava, ou quando ele queria fazer graça, ele queria fazer troça, ele queria fazer piada com a menina, o que ele fazia? Ele falava o seguinte, eu vou te buscar na sua casa. E aí ele chegava à casa da menina com o carro caindo aos pedaços. Mesmo para quem passa dificuldade, aquele carro, cara, aquele carro é horrível. Ele chegava com aquele carro para fazer piada. Um exemplo bem caricato. Qual é o recado que essa pessoa está passando? E ele achava ruim, ou ele achava, tá vendo, Ulisses, como a menina não aceitou sair comigo porque ela se importou com o meu carro, que eu fui buscar ela com o carro caindo aos pedaços, que a aparência é importante? O que ele está traduzindo para a menina é justamente isso. A aparência é importante para ele. Então, se para ele a aparência é importante, é isso que ele vai oferecer no relacionamento. É isso que ele espera de um relacionamento. Aparência, tipo o externo, não o interno. Da mesma forma, se você conhece alguém, se você está saindo com alguém, e essa pessoa aposta bastante nesse tipo de coisa, tipo, olha, você não quer deixar alguma coisa aqui no meu carro? Eu te pego na sua casa, aí a pessoa vem te buscar com um baita de um carrão, por exemplo, algo assim. O recado que a gente tem que ficar atento aqui, tá legal, galera? É a questão da aparência. Por que a pessoa está querendo mostrar isso para mim? O recado que ela está passando aqui para ela, o externo é mais importante. Ainda que ela não perceba isso, uma coisa inconsciente, tá? Mas o externo é mais importante. Aí a gente pensa o seguinte: poxa vida, o menino só quis dar uma volta comigo. O menino só quis isso e aquilo comigo. Tudo bem, mas ele já tinha dado o cartão de visita para ele que o que importava era a aparência. O que importava era exibir um troféu. O que importava era ostentar uma vitória, por assim dizer. Foi só mais uma vitória para ele. É a mesma coisa. Então é um baita de um sinal de alerta que a pessoa se trai pelo comportamento. Outra forma da pessoa se trair, tem um comentário aqui, a Lucimar falando que foi bacana isso do chinelo. Gratidão, Lucimar, gratidão. Outra forma da pessoa se trair é a questão do ambiente. A pessoa ela não quer que seja focado nela, ela quer que seja focado o ambiente. Então, como é que ela faz isso? Por que ela não quer que seja focado nela? Porque ela não quer que você perceba aquilo que ela não está sacrificando. E o que ela não está sacrificando? Algum vício, algum defeito que ela precisa corrigir na personalidade. Então, o que ela faz? Ela aposta no ambiente, ela aposta no externo. Então, vamos sair, vamos para um restaurante. Qual é o restaurante que nós iremos? Ah, Terraço Itália, que é um baita famoso restaurante aqui em São Paulo. Ah, legal. Próximo restaurante, a gente vai para o Sky, que é outro restaurante sensacional, muito caro aqui em São Paulo. Próximo, Família Mancini, outro caro, e assim vai. Aí, quando a pessoa vai namorar, quer namorar comigo, ou quer casar-se comigo, o que essa pessoa faz? Vai fazer um passeio, por exemplo, para Paris e pede a pessoa em casamento num helicóptero. Um chefe meu chegou a fazer isso. E ficou todo feliz. Poxa vida, pessoal, vocês não sabem o que eu consegui.
eu levei a menina pra lá e tal, e pedi a menina em casamento, em Paris, no helicóptero, e ela aceitou. E ficou todo feliz. Aí um colega nosso foi o único corajoso e falou pra ele, meu, dessa forma até eu teria aceitado, tá certo? E o casamento dele durou menos de um mês, durou 20 e poucos dias, não lembro, se eu precisar 22, 23, eu tô mentindo, tá? Eu não lembro o número. E o casamento foi dissolvido. Por quê? Porque a pessoa não tem como sustentar o ambiente por muito tempo. Porque a convivência quebra a ilusão. Nós temos vários gatilhos para seduzir, para aprender, mas a convivência quebra o gatilho, a convivência quebra a ilusão. Então, se você vai se envolver com um menino ou você vai se envolver com uma menina que aposta muito na aparência, aposta muito na ambientação, significa que ele ou ela está tentando esconder algo que é interno, algo que é íntimo, algum defeito de caráter, alguma viciação que seja, então está apostando no externo, tá? Mas isso não é para ficar alerta, beleza? Sexto elemento, tá, que trai a pessoa, que a pessoa se revela que é um fujão, o que é uma fujona, é a questão da pessoa não te elogiar, não te apoiar nos seus projetos, nos seus sonhos. Você pode fazer um trabalho muito bacana, nobre, às vezes, você faz um voluntariado, é um trabalho dignificante, enfim. E o teu parceiro ou tua parceira não reconhece isso. Pelo contrário, entra mudo e sai calado. Por quê? Porque ele não quer. Lembra aquela questão que a gente falou aqui do orgulho e vulnerabilidade? Ele não quer sacrificar o orgulho dele, ou ela não quer sacrificar o orgulho dela. Ele ou ela tem que ter o upper hand no relacionamento. Só ele ou ela pode se destacar no relacionamento. Então ele ou ela não elogia você. O seu projeto, o seu sonho não te dá apoio, você se sente sozinho, às vezes a pessoa até te bate, digamos assim, verbalmente quando algo no seu projeto dá errado. Tá vendo como eu te falei que isso não ia dar certo? Porque só ele ou só ela pode se destacar. O que a pessoa não está sacrificando aqui? A pessoa, nesse tipo de discurso, nesse tipo de comportamento, mostra para você que ele ou ela não sacrificou o próprio orgulho e não sacrificará o próprio orgulho em benefício do relacionamento. Isso não vai acontecer. É mais um comportamento que mostra que a pessoa vai correr do relacionamento. Beleza? Agora, a próxima. Questão de falar mal do outro. Eu já dissolvi um relacionamento porque a pessoa falava muito, 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 muito mal das outras pessoas, tá? A pessoa era doce, era uma menina carinhosa, enfim. Só que, além de outras coisinhas, ela gostava de falar mal de outras pessoas. Fulano de tal tá desempregado só porque quer, só porque não se esforça. Fulano de tal bateu o carro só porque dirigiu mal. Fulano de tal só foi demitido porque seguramente era um empregado irresponsável. Fulano de tal só precisou ir para outro país por falta de competência aqui, porque aqui tem trabalho também, etc. Meu, se ela sabia de alguém que estava numa pior, ela descascava essa pessoa, mesmo que fosse amigo, mesmo que fosse amiga. O que esse tipo de discurso mostra? Mostra que para essa pessoa, ela não conseguiu sacrificar o ego dela. O ego dela está muito vivo, está muito presente. Aí eu te pergunto, você vai querer continuar um relacionamento com uma pessoa que tem um ego tão grande assim? Ou quando você precisar dessa pessoa para ficar do seu lado, para te apoiar, ela vai correr porque o ego dela é mais caro. Então você já identifica um fujão ou uma fujana de antemão. Quando a pessoa tem um ego muito grande, ela gosta de apontar os dedos para os outros, para que ninguém olhe para ela, para que ninguém tome atenção para ela. É isso. Joia? Vou ver se tem algum comentário. Tem um comentário da Neiva aqui, mas não entendo o que significa isso daqui. Eu não entendo o que significa. Não sei, não faço ideia do que é. Beleza. Agora, por que nós não vemos isso no nosso dia a dia? Por que a gente não percebe isso no contato com a pessoa na nossa frente? Por que a gente não percebe isso? Teve um experimento de uma universidade, eu não lembro qual era a universidade, tá? Que era o seguinte, tinha vários jovens numa quadra. Vários jovens numa quadra. Alguns usavam roupa branca, outros usavam roupa preta. E as pessoas que estavam observando a partida tinham que contar qual era o número de passes que as pessoas de roupa branca haviam feito durante toda a partida. Beleza, terminou a partida, terminou. Aí, ao final da partida, perguntava para as pessoas qual foi o número de passes. Aí falava, número 15, X. Durante a partida, última pergunta. Durante a última partida, você chegou a ver um gorila passando pela quadra? Não, não vi nenhum gorila passando pela quadra. E aí, a partida era filmada em replay, né? Mostrava no replay que no meio da partida passou uma pessoa vestida de gorila, bateu no peito, deu cambalhota, se exibiu e foi embora. E ninguém viu. Ninguém viu, porque estava distraído olhando as pessoas de camisa branca fazendo os passes. Isso daí é atenção seletiva. Por que isso é importante? Isso é importante para identificar por que você não percebe um fujão ou uma fujona ali no diálogo, ali no tete-a-tete. Aqui, quando eu estou falando com você, você consegue identificar. Mas ali na quadra,
você não consegue identificar com tanta facilidade, porque você está distraído focando naquilo que você quer focar. E no que você está focando? Está focando que pode ser um parceiro ali na tua frente, pode ser uma parceira ali na tua frente, pode ser o seu futuro namorado, pode ser sua futura namorada, talvez a pessoa já seja na sua cabeça o seu namorado ou a sua namorada. Talvez você já tenha se imaginado levando para conhecer sua família, levando para conhecer seus pais, levando para conhecer seus filhos, levando, enfim, você já imaginou tudo isso na sua cabeça. E por você estar com esse foco, você não vê o gorila passando pela quadra. O gorila são os sacrifícios que essa pessoa não fez e não fará por sua conta. Não fará pelo relacionamento. Então, adiante, a pessoa vai desaparecer e você vai entender, nossa, por que isso aconteceu? E do nada me deixou, do nada, não é questão de do nada, o gorila estava na quadra, só que o foco estava em outra direção, tá certo? É aquela questão da atenção seletiva, a gente não vê o gorila na quadra quando a gente está focado, querendo ver uma projeção do que ainda vai ser, ainda não existiu, você está conversando com a pessoa, mesmo depois que você esteja ali no relacionamento, no namoro, é um namoro, não é casamento, não é juntos para toda a vida, você está namorando. Namorando, você tem a carga do namoro. Aí quero dar um passo adiante. Tudo bem, é outro relacionamento, o relacionamento desdobra, ele desabrocha. São etapas. São etapas. Queimar etapas faz com que nós não percebamos o gorila na quadra. É isso que eu tô querendo dizer. Se você conseguiu identificar isso, dá um joia aí, beleza, entendi, compartilha, enfim, faz o caramba para ajudar mais pessoas a identificarem os gorilas nas quadras delas, não entrarem numa piscina funda, numa piscina rasa, bater, quebrar os dentes, enfim. Enfim, tem muitas pessoas que precisam desse tipo de palavra aqui, ajudaria muitas pessoas. A gratidão, também a minha, Lucimar, gratidão, muito feliz, Lucimar, muito feliz, gratidão. Até poderia falar mais um pouco aqui, mais uma história para vocês, mas acho que eu já falei o suficiente, vocês estão me ouvindo por mais de 1 hora, então, enfim, não vou mais alugar ninguém, não. Me dou por muito feliz, muito satisfeito. Nosso próximo encontro vai ser quinta-feira, às 8 horas da noite. Tem um comentário aqui da Lucimar. A Neiva tá falando que tá assistindo pelo YouTube. Gratidão, Neiva, gratidão, gratidão. Enfim, quinta-feira, às 8 horas da noite, é o nosso próximo encontro. Ainda não tem um tema definido na nossa live, tem várias ideias. Vocês podem sugerir aí nos comentários, enfim, o que vocês querem assistir, o que vocês gostariam de ver. Enfim, gostei, não gostei, quero que melhore isso, quero que melhore aqui. Fica à vontade, tá joia? A gente é amigo, a gente tá aí pra isso, beleza? Então, quinta-feira, 8 horas da noite. Me despeço com um grande abraço. Peraí, tem um comentário aqui no Instagram. Muito obrigada por mais uma live maravilhosa. Gratidão, Elizabeth. Tem aberto muito minha mente para muitas coisas. Gratidão, Elizabeth. É nóis. Gratidão, gratidão. Gratidão também a Lucimar, Francine. Gratidão, gratidão. A gente se vê quinta-feira, galera, 8 horas da noite. Um grande abraço. Tchau, tchau mais uma vez. Muito obrigado. Muito feliz. Tchau, tchau.